Imaginem uma jornada que dura exatos 10 anos. 10 anos na estrada é muito tempo. Uma odisseia atravessando 15 países, cruzando a Cordilheira dos Andes com ar rarefeito, sobrevivendo a ataques de onça-pintada e até carregando peças de metal nas costas através de pântanos mortais. E o detalhe que realmente faz a mente explodir é a tecnologia que eles tinham. Sim, tudo isso a bordo de 2 carros fabricados na década de 1910. Sem GPS, sem celular, sem estradas asfaltadas. Parece roteiro de um filme de ação bem exagerado. Mas aconteceu de verdade. Aconteceu e não foi só um teste maluco de resistência humana levado ao limite absoluto. Foi, de fato, um marco histórico monumental. O que a gente tem em mãos para analisar na nossa exploração de hoje é o documento histórico, a maior expedição automobilística das Américas. É um relato super meticuloso, né? Sim, detalha a jornada épica de 3 brasileiros, o Leônidas Borges de Oliveira, o Francisco Lopes da Cruz e o Mário Fava, entre 1928 e 1938. E o mais fascinante é que o objetivo deles não era buscar adrenalina ou quebrar um recorde vazio. Eles tinham uma missão muito maior por trás disso. Exatamente. Eles carregavam o grande sonho pan-americano. Era uma missão diplomática quase insana de provar que a integração terrestre de todas as Américas era uma ideia totalmente viável. O que me fascina nessas fontes não é apenas a aventura pura, sabe? Mas tentar entender como 3 caras normais conseguiram contornar tantos desastres que, sinceramente, eram até previsíveis. Com certeza. A nossa missão neste nosso mergulho profundo é extrair as estratégias brilhantes de sobrevivência que eles usaram, entender o contexto histórico daquela época, que era bem absurdo, e, claro, absorver a audácia inabalável dessa equipe. É uma verdadeira aula magna sobre como encarar o impossível e simplesmente se recusar a aceitar o fracasso. E para entender o peso colossal dessa decisão, a gente precisa olhar para o cenário geopolítico de 1928. Como era o Brasil e as Américas naquela época. O presidente do Brasil na época, Washington Luiz, tinha um lema muito famoso. Ele dizia que governar é abrir estradas. Mas a ironia é que a infraestrutura no interior do país e na maior parte da América do Sul era praticamente nula. Era só promessa, então. Basicamente. Enquanto a Europa e partes dos Estados Unidos já começavam a ostentar aquelas redes de asfalto, as Américas Central e do Sul eram fragmentadas por selvas densas e montanhas intransponíveis. Então, quando eles decidem ir do Rio de Janeiro aos Estados Unidos de carro, eles estão assumindo uma missão quase suicida, mas super patriótica. Sim, eles queriam desenhar uma linha de conexão onde só existia o vazio absoluto nos mapas. E que equipe maravilhosa eles formaram para preencher esse vazio. Lendo os perfis nas nossas fontes, parece que era o trio perfeito para um filme de Hollywood. Como se tivessem sido escalados a dedo. Totalmente. Primeiro a gente tem o comandante e idealizador do projeto, o tenente Leônidas Borges de Oliveira. Ele era o visionário, sabe? O diplomata do grupo, um cara que conseguia sentar e negociar com presidentes de nações poderosas e logo depois com líderes de tribos indígenas com o mesmo nível de habilidade e respeito. E ao lado dele tínhamos o Francisco Lopes da Cruz. O navegador, certo? Oficial da aeronáutica. Isso mesmo. Ele era o engenheiro metódico da equipe, os olhos do grupo, o cara que guiava a expedição pelas estrelas. E, por fim, a alma da viagem, o Giuseppe Mário Fava, o mecânico que era simplesmente genial. E o que me deixa de queixo caído sobre o Fava é que ele nem era para estar lá no começo. Ele foi um voluntário de última hora, né? Muito sobre o terror que era o desafio logo de cara. A antiga estrada Rio-São Paulo, que na época nem inaugurado oficialmente estava, era um oceano de lama. Já começou mal. Muito mal. O mecânico original desistiu logo nesse primeiro trecho enlameado, totalmente apavorado com a dificuldade física extrema. Caramba. Pois é. Se eles já precisavam usar tropas de mulas para desatolar os carros dentro do próprio país a poucos quilômetros de casa, a mente daquele primeiro mecânico simplesmente colapsou. Ele imaginou que os aguardava nos Andes ou na Amazônia e pulou fora. Aí o Fava entra em cena.
Exato. O Fava trabalhava numa oficina no interior de São Paulo, ele ouviu falar da expedição, assumiu o posto e, sem nenhum exagero histórico, foi ele quem salvou a expedição repetidas vezes a partir dali. Bom, vamos desvendar isso. Como exatamente eles iam cruzar montanhas e selvas de carro? A gente precisa falar dos personagens de metal dessa história. Os famosos Fords. Isso. A equipe viajou em 2 Ford modelo T. O primeiro foi batizado de Brasil, que era de 1918, e o segundo era uma picape de 1925, batizada de São Paulo. E aqui me surge uma dúvida genuína, que talvez seja a mesma da nossa audiência. Qual seria? Peraí, se a missão era provar a viabilidade de uma estrada intercontinental, por que escolher um carro de 1918? A gente já estava no final da década de 20, existiam carros maiores e mais potentes, por que uma tecnologia com 10 anos de defasagem? Não parece um erro de planejamento? Pode parecer bem contraintuitivo hoje, mas foi a decisão técnica mais genial que eles tomaram. A tecnologia de ponta daquela época era, na verdade, muito frágil para terrenos não mapeados. O modelo T era o autêntico canivete suíço do automobilismo. Como assim? Em que sentido? Primeiro, o chassi era bastante alto. Isso permitia passar por cima de pedras pontiagudas e troncos que teriam rasgado o fundo de um carro de luxo comum. E segundo, a genialidade da simplicidade do Henry Ford, o sistema de ignição por magneto. E o que seria esse sistema de magneto, para quem não é especialista em mecânica? Ótimo ponto. Hoje em dia, todo carro tem uma bateria que dá energia para o motor ligar, né? Se a bateria morre, o carro não liga. O magneto é basicamente um pequeno gerador acoplado ao motor. Ele cria a própria corrente elétrica através de ímãs conforme o motor vai girando. Ah, então eles não dependiam de baterias. Exato. Baterias eram pesadas e frágeis. Seria um pesadelo absoluto para manter funcionando num clima de umidade extrema ou frio cortante. E o fator mais crucial de todos, o motor de 4 cilindros era extremamente rústico e flexível. Flexível em relação ao combustível? Sim, projetado para gasolina, mas as peças aceitavam querosene e até álcool. E essa versatilidade de combustível seria literalmente a fronteira entre a vida e a morte lá na frente. E olha, a morte chegou bem perto, viu? Lendo as nossas fontes sobre a passagem pela Cordilheira dos Andes, eu me deparei com um trecho assustador. Quando eles saíram do Brasil, cruzaram o Paraguai e a Bolívia, o ar começou a ficar rarefeito. Mas foi no Peru que eles conheceram o verdadeiro inferno de gelo. O ar era muito fino. A mais de 4.000 metros de altitude, os motores engasgavam terrivelmente, perdendo a potência porque faltava oxigênio para combustão. O Fava tinha que ajustar o carburador ali, na base da intuição, num frio congelante, e os homens também estavam quebrando, certo? Sem dúvida. O esforço físico era desumano. Nessa altitude, a falta de oxigênio causa o sorote, o famoso mal da montanha. Dores de cabeça lancinantes, náuseas, confusão mental. Eles precisavam mascar folhas de coca constantemente para dilatar os vasos e aguentar a dor. E como eles subiam as montanhas se o motor não tinha força? Aí que tá. Em trechos muito íngremes, os carros não puxavam o peso. A solução: eles descarregavam tudo na base da ladeira, subiam com os carros vazios, patinando na neve, e depois desciam a pé para carregar tonéis de combustível e ferramentas montanha acima. Nas próprias costas. Nas costas, num frio abaixo de 0 graus. É aqui que a coisa fica realmente interessante. E aterrorizante também. O documento relata que em outubro de 1929, a expedição quase foi aniquilada de vez. O que aconteceu naquelas montanhas num espaço de tempo tão curto? Foi um pesadelo logístico. No intervalo de apenas 8 dias, eles quase perderam tudo. No dia 21 de outubro, o Fava estava dirigindo a picape São Paulo por uma trilha andina muito estreita, beirando um precipício. De repente, a borda de terra cedeu. Nossa. A picape começou a capotar em direção ao abismo profundo. Foi um milagre absoluto que tenha parado. O carro ficou preso, de cabeça para baixo, nos galhos grossos de uma árvore, solitária, a uns 20 metros de profundidade. E o Fava? O Leônidas resgatou ele usando cordas. O Fava estava ferido, esfolado, mas vivo.
E a picape teve que ser içada de volta com polias e um esforço hercúleo. A gente pensa que depois de sobreviver a uma queda dessas, a má sorte daria uma trégua. Mas apenas 8 dias depois, a cena se repete. Dessa vez com o carro Brasil. O solo cede de novo, o carro despenca, mas o detalhe macabro é que dessa vez não tinha árvore nenhuma para segurar. Nenhuma proteção. O veículo bateu violentamente nas rochas. O Fava, que estava no carro de novo, foi arremessado para fora durante a queda. Ele caiu numa vegetação enquanto o carro virava sucata lá embaixo. Ele foi resgatado inconsciente, com ferimentos gravíssimos. O que é fascinante aqui e que merece até uma pausa para reflexão é a resiliência psicológica inabalável deles. Pensemos bem, qualquer pessoa racional teria desistido. Eles quase morreram 2 vezes na mesma semana. Com certeza, o projeto ia acabar ali. Porque não existiam hospitais por perto. E os 2 carros estavam completamente destroçados no meio dos Andes. Qual foi a reação deles? Eles se recusaram a aceitar o fracasso. Total recusa. Enquanto o Fava lutava pela vida, o Leônidas e o Francisco simplesmente começaram a reconstruir os veículos ali mesmo. Eles desamassaram a lataria na base da marreta, usaram sucata, transformaram lixo metálico em carros funcionais novamente. É um nível de foco que desafia a compreensão. E mal sabiam eles que a montanha era só o aquecimento. Depois do frio cortante, veio o calor asfixiante e a umidade opressiva da selva amazônica na Colômbia. O plano era cruzar a região em semanas, mas a natureza tinha outros planos. Planos muito mais cruéis. Os guias locais que eles contrataram simplesmente fugiram no meio da noite. Disseram que era suicídio entrar na mata com máquinas pesadas. A equipe ficou completamente perdida por 4 meses, agonizantes. 4 meses vagando na selva fechada. Abrindo caminho a golpes de facão e machado. O desgaste mental nesse ambiente é torturante. Insetos picando ininterruptamente, sanguessugas, infecções nos pés que não cicatrizavam, as roupas deles apodreceram no corpo. E ainda contraíram doenças tropicais. A tentação de abandonar as carcaças de metal e fugir a pé pelos rios devia ser esmagadora. E como se não bastasse a selva, as doenças e a fome, teve um encontro digno de filme de terror no acampamento. A onça pintada. Sim. Em uma tarde de pura exaustão, o acampamento foi invadido. Uma onça enorme apareceu. Os cachorros que acompanhavam a expedição atacaram e o Fava, num sobressalto, pegou o rifle e atirou. Mas o tiro não foi fatal. Só deixou o bicho furioso. Muito. A onça deu um salto e caiu em cima do Fava, rasgando a pele dele e prendendo ele no chão. E foi aí que o Francisco, que era o navegador calmo e silencioso, teve uma reação visceral. O que ele fez? Ele não hesitou. Pegou um facão de abrir picada, pulou em cima da fera e cravou a lâmina direto no crânio do animal, salvando a vida do Fava no último segundo. Caramba. Mais cicatrizes pro Mário Fava. Mas voltando para as máquinas, é nessa selva colombiana que a genialidade mecânica do Fava atinge o auge. Os pneus furaram, os estepes rasgaram nas pedras e espinhos venenosos. Não tinha como consertar a borracha na selva. As soluções do Fava são geniais. Sabe o que ele fez? Aquela ideia do capim, né? Isso. Ele começou a colher um capim fibroso da floresta e socar dentro dos pneus murchos, até eles ficarem estufados e duros de novo. Era um trabalho exaustivo porque o mato era esmagado com o peso do carro. Então eles paravam o tempo todo para encher mais. Mas os carros rodaram. Engenharia da sobrevivência pura. Mas o mais impressionante para mim foi a solução para a falta de combustível, sem gasolina ou álcool industrial. Os motores deviam ter silenciado de vez. Porém, eles formaram uma aliança vital com povos indígenas locais. Que além de guiar eles para fora, ofereceram a xixa. Eu vi essa palavra nas notas. O que é a xixa e como isso foi parar num tanque de um Ford? A xixa é uma bebida ancestral sul-americana, geralmente feita da fermentação do milho. Atinge um alto teor alcoólico.
O Fava, lembrando daquela flexibilidade do motor que a gente mencionou, teve uma ideia maluca. Ele pegou litros e litros dessa bebida, ajustou o carburador na tentativa e erro e colocou no tanque. E pegou. O motor pegou. Por semanas, eles rodaram movidos à bebida alcoólica indígena. É aí que a gente percebe a genialidade misturada com humildade. Eles não impuseram a vontade deles com arrogância. Eles aceitaram o conhecimento local. Exatamente. A capacidade de utilizar o conhecimento ancestral foi o que salvou a tecnologia ocidental de apodrecer na floresta. O motor do Henry Ford só sobreviveu graças ao milho fermentado dos povos andinos. Uma imagem muito poderosa. Mas achando que iam ter alívio saindo da selva, eles chegam ao Panamá e encontram pântanos. Lama tão funda que os carros iam afundar por completo. A solução deles beira a loucura. Eles literalmente desmontaram os 2 Fords inteiros. Peça por peça. Desmontaram até o último parafuso estrutural, tiraram o motor, os eixos, a carroceria, colocaram tudo em canoas pequenas e o que não cabia, carregaram nas costas. Atravessaram quilômetros de lama, afundando até a cintura. O nível de organização para não perder peças numa lama dessas me assusta. É aí que a disciplina militar do Francisco entrava em ação. Ele mapeava as estrelas com sextantes, mas no pântano ele precisava catalogar cada porca e cada parafuso. Se derrubar um parafuso importante no motor na lama, já era. A jornada de 10 anos acabava ali. E do outro lado, em terra firme, eles simplesmente remontaram tudo do zero. Seguindo pela América Central, eles finalmente chegam ao México. E aqui, a história ganha um toque de romance. O Leônidas sofre um corte que infecciona gravemente, desenvolve uma septicemia, quase morre. Algo quase sempre fatal antes dos antibióticos. Exato. Mas ele é tratado por uma médica local, a Maria Buenaventura Gonzalez. Ela salva a vida dele e os dois se apaixonam. Só que a missão tinha que continuar. Então ele jura que, depois de entregar os relatórios no Brasil, voltaria para casar com ela. E anos depois, ele realmente cumpriu a promessa. É um alívio humano no meio de tanta brutalidade. E o México marca uma virada. Eles deixam de ser aventureiros anônimos lutando pela vida. A imprensa começa a cobrir a chegada deles. Ganham bailes, jantares, viram triunfo diplomático. Asfalto liso, postos de gasolina modernos. E os encontros que eles tiveram são absurdos. Em Detroit, o próprio Henry Ford fica fascinado. Ele não acreditou que os carros dele aguentaram tudo aquilo. Ele pede para conhecer os 3 pessoalmente. E olha o orgulho nacional batendo aqui. O Henry Ford oferece um cheque em branco. Diz para o Leônidas colocar o valor que quisesse para deixar os carros no museu dele. E a resposta do Leônidas foi brilhante. Ele recusa o dinheiro e diz: Senhor Ford, estes carros pertencem ao povo brasileiro. Ele entendeu que os veículos eram símbolos do pioneirismo latino-americano. Foi consagrador. Em Cleveland, o Elliot Ness, aquele lendário agente dos intocáveis, ficou tão impressionado que deu uma licença vitalícia para eles dirigirem as Calhambeques pelas ruas sem serem parados por regras modernas de trânsito. E a grande apoteose política acontece em Washington. Eles são recebidos na Casa Branca pelo presidente Franklin D. Roosevelt. O Leônidas mostra os mapas desenhados à mão, as fotografias, e consegue o apoio político formal do presidente americano para a carretera pan-americana. Pensa bem, 3 homens do interior do Brasil, que anos antes estavam enchendo o pneu com mato, sentaram com o industrial mais rico do mundo e com o presidente americano. Se a gente conectar isso com um cenário maior, eles haviam se tornado diplomatas não oficiais de altíssimo nível. Em maio de 1938, eles desembarcam no Rio de Janeiro. 10 anos depois, uma multidão eufórica recebe eles. Ruas foram batizadas em homenagem às cidades natais deles: Bariri, Descalvado e Florianópolis. E as vidas deles seguiram caminhos divergentes, né? O Leônidas virou diplomata de vez, foi cônsul na Bolívia. O Francisco voltou ao trabalho anônimo na engenharia. E o Fava, a alma inquieta, foi desbravar o centro-oeste brasileiro, ajudando até a mapear a área onde Brasília seria construída. Então, o que isso tudo significa para nós? Qual foi o legado material das máquinas? A ironia é quase dolorosa.
O carro Brasil, que caiu no abismo, foi preservado pela família e está no Museu Lindo em Bariri, São Paulo. Mas a picape São Paulo, que sobreviveu aos pântanos e rodou movida a xixa, teve um fim triste. Foi doada, deixada ao relento e apodreceu no tempo. É um contraste triste para maquinário. Mas existe uma ironia geopolítica ainda maior. A rodovia pan-americana que eles provaram ser possível hoje é uma realidade grandiosa. O México fez a parte dele rápido, os Estados Unidos, os andinos, todos abraçaram, mas o Brasil... O país que começou o sonho. Isso, o Brasil até hoje não completou sua ligação rodoviária direta e pavimentada com a rede principal no extremo norte. A floresta amazônica e mudanças de prioridades políticas impediram que a conexão fosse completada como o Leônidas idealizou. É de cair o queixo. Para nossa audiência que acompanhou esse mergulho profundo, a gente não está aqui só contando uma anedota de carros velhos. É uma aula sobre trabalho em equipe e equilíbrio entre planejamento exaustivo e a arte do improviso. É a prova de que a força de vontade bate de frente com a natureza implacável e vence. Eu não esqueço a frase do Mário Fava. Qual frase? Ele disse: "Não sabíamos que era impossível? Então fomos lá e fizemos." A ignorância às vezes é uma bênção, nos permite ser corajosos. Isso levanta uma questão monumental para nós, sabe? Uma reflexão crítica sobre a nossa tecnologia atual. A gente mencionou que a rodovia pan-americana liga do Alasca à Patagônia, mas existe uma interrupção de uns 100 quilômetros, o Estreito de Darién, na fronteira entre Colômbia e Panamá. O mesmíssimo pedaço de pântano onde eles desmontaram os carros. Exatamente. Em pleno século XXI, com satélites, maquinários gigantes e bilhões em orçamento, a humanidade moderna não conseguiu domar definitivamente aquele pedaço de natureza. É intransponível. Se o mundo moderno não consegue transpor o Darién, o que isso diz sobre a nossa arrogância tecnológica? Especialmente quando 3 brasileiros abriram caminho por ali, no facão e na coragem quase um século atrás. Um contraste que deixa a gente sem palavras. Às vezes o coração humano e a teimosia vão mais longe que o concreto e o aço. É uma história para repensar nossos limites. Fica o convite para todo mundo refletir sobre quais são os verdadeiros impossíveis nas próprias vidas. Talvez o que falte não seja uma tecnologia melhor, mas só aquela dose de coragem ingênua de tentar. Continuem curiosos, desafiando seus limites e até a nossa próxima exploração.